Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és o que era, o que é e o que há de vir. Nas tuas mãos a força e poder. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de conhecimento, de temor do Senhor. Espírito, vem sobre a tua igreja, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção. Tu és bem-vindo. Toma o teu lugar na tua casa e faça-te presente, ó Pai. Receba a adoração da tua igreja, receba o louvor do teu povo, receba, Pai, Pai de amor e de graça. Nós te louvamos pela tua fidelidade, no precioso nome de Jesus. Amém. Ao seu assento. Domingo passado à noite, na noite de Pentecostes, nós tivemos uma visitação tremenda do Espírito aqui nesta casa. Foi algo maravilhoso, algo tremendo. Muitas pessoas testemunharam e falaram acerca da mensagem de domingo passado. E desde domingo passado nós temos orado acerca da unção do Espírito, acerca da plenitude do Espírito, acerca do Pentecostes, né? Eu creio que vai haver ainda um derramar do Espírito antes da igreja ser recolhida da terra. Vai haver um derramar, assim como houve no início da igreja primitiva. O Espírito Santo marcou uma era e ele encerra uma era. É o parênteses das 70 semanas de Daniel. 69 semanas já se cumpriram e a 70ª está para se cumprir. E houve um parênteses de Deus para o Senhor alcançar os gentios, para o Senhor levantar a igreja. Nesse parênteses de Deus é a dispensação da graça. Na dispensação da graça, a eminência é do Espírito Santo de Deus. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sempre existiram. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são seres divinos, e como seres divinos, eles têm atributos que só a eles pertencem: onisciente, onipresente, onipotente, soberano, santo, eterno, justo, de eternidade a eternidade, de eternidade passada a eternidade futura. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sempre existiu. Mas no Antigo Testamento a eminência, o trabalhar era de Deus Pai, o Criador. No Antigo Testamento, em toda a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, toda a dispensação patriarcal, a eminência era de Deus Pai. A dispensação da lei, a eminência era de Deus Pai. Não que Deus Filho não existisse, não que o Deus Espírito Santo não existisse, mas em todo o Antigo Testamento nós temos a evidência de Deus Pai, o Criador, o formador dos céus, da terra, dos céus e de todas as coisas. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era intitulado como Espírito do Senhor. Jesus era um mistério escondido. Você não vê a palavra Jesus no Antigo Testamento. Você vê uma profecia e virá, e seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora, Deus conosco é Jesus, Yeshua, Hamashia, o Salvador, o Messias. O Messias é o Emanuel, atributo pessoal, particular, individual, intransferível do Filho é Emanuel. Ele foi Deus conosco, Deus como homem na terra, Deus revestido de homem. Agora, o Espírito Santo não é Emanuel, o Espírito Santo não é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. Primeiro Deus envia o Filho, e o Filho anda junto, caminha, Deus conosco, e pelo Filho Ele envia o Espírito dentro. Por causa do sacrifício de Cristo Jesus, por causa do sangue vertido na cruz do Calvário, nós podemos ter o Espírito Santo dentro de nós. Não é mais Emanuel, não é mais Deus conosco, agora é Deus em nós. Então, no Antigo Testamento nós tínhamos os três: o Pai, o Criador, o Filho era um mistério escondido. Toda a cristofania no Antigo Testamento era a figura do Filho, e a palavra, o verbo. Tanto é que João, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem? O verbo é Logos, Logos é Jesus. Jesus é o Yeshua HaMashiach, o Messias que havia de vir, o Emanuel. Agora, o Espírito Santo no Antigo Testamento é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor tinha diversas formas de se manifestar, tinha diversas maneiras de agir. Só que eu tenho que entender que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa.
Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um vento, ele não é uma pomba, ele não é um fogo, ele é uma pessoa. E como pessoa eu preciso ter relacionamento pessoal. Ele se alegra, ele se entristece, ele fala, ele toca, ele ministra. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Nunca diga que o Espírito Santo de Deus é uma energia. Nunca diga que o Espírito Santo de Deus é uma pomba. Nunca diga que o Espírito Santo de Deus é um fogo. Não, essas são as formas de ele se manifestar. Essas são as maneiras de ele se manifestar. Porque ele é uma pessoa. E como pessoa ele é a terceira pessoa da Trindade. Repita comigo: o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Ele é Deus. E ele é uma pessoa. Existem algumas metáforas na Bíblia, existem alguns simbolismos na Bíblia. Por exemplo, simbolismos acerca de Jesus. Ele é a porta. O que significa que ele é a porta? Não é uma porta física, mas é uma metáfora, um simbolismo que está dizendo: ele é o único caminho, ele é a forma de entrada nos céus. Não existe outra porta, não existe outro meio. Assim como no tabernáculo não tinha outro meio, só tinha uma porta de entrada. Quem? Jesus Cristo de Nazaré. Outra metáfora do Filho: ele é o pão da vida, ele é o alimento vivo que desceu dos céus, ele é o alimento vivo que na verdade veio em carne e sangue, morreu ao terceiro dia, ressuscitou. Agora, como pão da vida, ele nasceu em Belém, que significa casa do pão. O pão da vida nasceu na padaria. Belém, casa do pão, padaria. O pão da vida se manifestou através de Belém. Por quê? Uma metáfora. Aonde nós podemos ver, ele é o caminho, uma metáfora, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o pão que desceu dos céus. E como Espírito Santo, como Deus, como divindade, também não é diferente. Existem algumas metáforas que nós observamos do Espírito Santo. Por exemplo, ele é o óleo da unção. Ele era o óleo na época do Antigo Testamento. Era usado no castiçal de 7 pontas para acender as 7 luzes do candelabro, para acender os 7 Espíritos de Deus. As 7 luzes que representam os 7 Espíritos de Deus é o candelabro. A figura do candelabro é o Espírito Santo de Deus. E nessas 7 luzes, as 7 lâmpadas que tinha no templo representavam a unção do Espírito, representava a plenitude do Espírito. As 7 lâmpadas que tinha no templo, a lâmpada central, o Espírito do Senhor. Porque, vai lá comigo para Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. 11 e 2. E repousará sobre ele. Quem? Cristo, o cabeça da igreja. Nós somos membros, somos o corpo. Se repousou sobre o cabeça, repousa sobre nós. Repousará sobre ele Espírito do Senhor. A lâmpada central é o Espírito do Senhor. As duas lâmpadas laterais, a lâmpada central, o Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza. E as duas lâmpadas da ponta, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Aqui são 7 facetas do Espírito, 7 maneiras do Espírito se manifestar. Espírito do Senhor, a lâmpada central, sempre. Espírito do Senhor, lâmpada central, a que alimenta todas as demais lâmpadas, todos os demais candelabros. Mas as lâmpadas laterais, elas eram ligadas por varas, por varais, que era na verdade correspondente. Então é Espírito de sabedoria junto com o Espírito de entendimento. Pode deixar. Vamos lá. Espírito de sabedoria junto com o Espírito de entendimento, Espírito de conselho junto com o Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento junto com o Espírito do Senhor. Obrigado. 7 Espíritos. Não são 7 pessoas diferentes. É a mesma pessoa que se manifesta de 7 formas. E o óleo, a lâmpada no Antigo Testamento, ela era usada para produzir luz, revelação. Tanto é que no Pentecostes, o Pentecostes no Antigo Testamento, ele representa 3 coisas. Primeiro, a provisão divina, o trigo, a provisão material, o sustento, o alimento. Segundo, representava o óleo, a presença do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo. Mas terceiro,
Foi no Pentecostes que Moisés recebeu a revelação da palavra. Então Pentecostes representa uma revelação mais profunda, uma revelação da palavra de Deus, uma revelação da presença do Espírito, da provisão. Por isso que o profeta Joel nos diz: e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. E Joel vai continuar dizendo: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. A restituição acontece como? Trigo, mosto e óleo. Trigo, provisão financeira, alimento. Trigo, a colheita farta. Mosto, vinho, alegria, alegria do Espírito. Óleo, unção, que vai dar revelação na palavra. Agora é interessante que no Antigo Testamento também nos mostra que ele é como água. Um simbolismo do Espírito Santo, a água da vida. E a água, ela limpa, a água, ela lava, a água, ela rega a semente, a água, ela sacia, a água, ela mata a sede. Agora, o planeta é constituído de 2/3 de água. Dizem até alguns 70% do corpo de água. Não só do planeta, como o corpo humano. É o mesmo paralelo, de 66% a 70% no planeta Terra de água, e também no corpo humano 66% a 70% de água. Quando nós olhamos que Deus cria a terra, e lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia terra sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das... Antes do Senhor formar todas as coisas, já tinha água. Então, na verdade, o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Deus tirou a terra, planeta Terra, de dentro das águas. Deus tirou a terra de dentro das águas, ou seja, a água que representa o Espírito Santo de Deus. A água, quando ela vem como enxurrada, quando ela vem, ela entra, ela inunda, ela invade. Você pode fechar a porta, ela passa por baixo. O Espírito Santo de Deus, quando você o convida, ele vem como rios de águas vivas que fluirão do teu ventre, do teu interior, fluirão, uma nascente que jorra do trono, que jamais se esgota, uma nascente que não tem seca, uma nascente que é contínua, uma nascente que vem do teu interior e flui como águas vivas. Mas eu não posso dizer que o Espírito Santo é água. Um dos símbolos é água. 2/3 do planeta é água, 2/3 do corpo humano é água, e um dos símbolos do Espírito Santo é água. João capítulo 3, versículo 8 nos diz que o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas ninguém sabe de onde o vento vem e nem para onde o vento vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo é o vento que sopra. O vento que soprou no vale de ossos secos. O vento que invadiu o cenáculo no Pentecostes. Quando a palavra de Deus representa que ele é o fogo, como fogo consumidor, fogo faz o quê? Queima. Queima as impurezas, queima a palha, queima a sujeira, queima o pecado, queima todas as coisas. E na verdade, se você coloca madeira, feno e palha no fogo, queima. Se você coloca ouro, prata e pedras preciosas, depura. O mesmo fogo que queima, depura. E depura para quê? Para ter mais valor. Nós éramos pedra bruta quando viemos para a casa do Senhor, mas depois que passa pelo fogo, somos depurados. Aquela pedra bruta que ninguém dava valor de nada é um diamante, é como ouro, é como prata. Eu falei bastante no acampamento, porque eu gosto dessa figura do Espírito Santo. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Vamos direto ao 13. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Então ele o permitiu. Deixa aberto aí. Detalhe: se Jesus, que era o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, o Deus Filho, foi batizado, por que você está protelando teu batismo? Até quando você vai ficar se preparando para ser batizado? Até quando? Depois que Jesus voltar? O Senhor quer um comprometimento contigo, o Senhor quer uma aliança contigo, e uma das formas de você demonstrar o senhorio é você aceitar o batismo. Uma das formas de você demonstrar que eu vou obedecer o que Ele está me ordenando é passar pelas águas do batismo. Meu irmão, não protele mais batismo, não prorrogue, não procrastine mais um batismo. O Senhor está te chamando para uma aliança, para um comprometimento. O Senhor está chamando. Se Jesus, que é o Deus Filho, ao vir nessa terra, disse: eu careço, eu preciso, é necessário eu cumprir toda a justiça, eu tenho que passar pelo batismo. João olha e fala: não, eu que careço ser batizado. Não, é necessário que eu passe pelas águas do batismo. Quem você pensa que não precisa se batizar? 16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como? E viu o Espírito de Deus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba. Não que ele é uma pomba, mas ele desceu numa figura corpórea de pomba, uma metáfora, um simbolismo. E eu falei lá no acampamento, meu irmão, a pomba é um animal simples, a pomba é um animal aos nossos olhos indefeso. Então, o Espírito do Senhor veio como uma pomba. A simplicidade da pomba ilustra a beleza espiritual, a delicadeza do Espírito Santo. Ele é educado, ele vai bater a porta, ele não vai arrombar a porta. Se você convida, se você prepara um lugar no teu coração, então ele vem habitar. E a própria palavra do Senhor nos diz em Mateus 10:16: sede simples como uma pomba. Ou seja, aonde ele domina, desaparece toda a malícia, desaparece toda a intenção maldosa. Porque aonde o Espírito Santo de Deus se manifesta, é como pomba. Sabe o que significa isso? Nós temos que estar sensíveis e ligados no trono, porque ele pode se manifestar num louvor, ele pode manifestar numa oração, ele pode se manifestar na hora que você se ajoelha, ele pode se manifestar na hora que você adora, ele pode se manifestar na hora da palavra. Ele é como uma pomba. Só que se você fica afobado e vai para cima, a pomba voa. Oh, meu Deus, a pomba já foi, irmão. Tem muita gente perdendo a manifestação do Espírito porque não reconhece que ele é como uma pomba. Quando ele está falando, temos que aquietar e ouvir. Quando ele se manifesta, temos que dar a ele a excelência, a prioridade, a primazia. Ele é como uma pomba. Agora o escritor de Hebreus no capítulo 8, versículo 4, ele nos diz, vamos ler desde o 1. Ora, 8:1 de Hebreus: a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão
tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, os quais servem de figura, de exemplo, de modelo. Tudo aquilo que Moisés viu nos céus em visão, em arrebatamento, ele viu que ele entrou na nuvem, tudo aquilo que Moisés presenciou era sombra. Antigo Testamento é sombra do que vai acontecer, do que aconteceu e vai acontecer no Novo Testamento. Antigo Testamento era apenas uma figura, a sombra das coisas celestiais, como foi Moisés divinamente avisado, estando já para receber o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo, faze tudo conforme o modelo, tudo conforme o que você viu lá no monte que se te mostrou. Mas agora alcançou ele, quem? Jesus, um ministério tanto mais excelente, que é mediador de um melhor concerto e está confirmado em melhores promessas. Então as formas do Espírito Santo se manifestar, as metáforas, os simbolismos, como água, como vento, como fogo, como pomba, eram formas, maneiras de Deus explicar a sua atuação. Mas eu tenho que entender, ele não é uma pomba, ele não é um fogo, ele não é o vento, ele não é a água, ele não é o óleo. Isso são formas, metáforas, maneiras, simbolismos. Agora, quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Ele é um fogo consumidor que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é o Consolador, ele é o nosso mestre, ele é o Paráclito, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, que intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Mas aí ficamos a questionar: quais as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo? A palavra de Deus, na dispensação da graça, nos diz que há dons do Espírito e há frutos do Espírito. E a palavra de Deus, em 1 Coríntios 12, vai nos mostrar que o dom de Deus é dado para aquilo que for útil. E os dons do Espírito são 9 listados em 1 Coríntios 12: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimentos de espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Esses são os 9 dons do Espírito: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da fé, dons, variedades de dons de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação das línguas. Só que o dom é do Espírito, mas o dom não é uma evidência que você tenha o Espírito. Como assim, pastor? O dom é do Espírito e flui para o que Ele quer, e o Espírito usa quem Ele quiser. Ele usou até uma mula. Só que além dos dons, também Paulo vai dizer aos irmãos de Gálatas que existem os frutos do Espírito. E Paulo nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio, depende da sua tradução. Contra essas 9 coisas não há lei. Muito mais importante do que carisma é ter caráter. Muito mais importante do que ter manifestação do dom é ter uma transformação pelo dom. Tem muitas igrejas, tem muitos pastores, tem muitos líderes que estão confundindo manifestações exteriores com a manifestação interior. Meu irmão, de nada adianta você falar em línguas, você gritar, você ter visão, você ter revelação, você cair, você rolar, rodopiar, você profetizar, se não tiver uma evidência do Espírito Santo. Pastor, falar em línguas é evidência? Não. O que adianta a pessoa falar em línguas e não ter transformação de vida? O que adianta a pessoa falar em línguas e não pagar as contas em dia? O que adianta a pessoa falar em línguas
línguas e ser um mau caráter? O que adianta ela falar em línguas estranhas dentro da igreja e sair da igreja a língua ser muito estranha, porque são palavras tortas? O que adianta a pessoa gritar, rodopiar, pular, glorificar, aparente? Isso é manifestação exterior. O Senhor não se importa com o exterior, porque exterior, meu irmão, até um bom palestrante faz o povo chorar. E isso não significa que ele está cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é ter temor de Deus. Ser cheio do Espírito é ser batizado no arrependimento, é ter transformação de vida. Ser cheio de Espírito é odiar o pecado, abominar o pecado, não querer mais pecar e almejar a santidade. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ser cheio do Espírito é ter compromisso com a sua presença, é ter aliança com Deus Todo-Poderoso. Ser cheio do Espírito não é a manifestação exterior. A manifestação exterior é consequência daquilo que aconteceu no interior. A manifestação exterior é consequência da transformação que ele está provocando no interior. Então vai lá comigo para João capítulo 7, e aqui eu encontro qual é a verdadeira evidência do Espírito, qual é a verdadeira manifestação do Espírito. Evangelho de João capítulo 7, vamos direto para o versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Olha a evidência no 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior. Como diz as Escrituras, do seu, outra tradução diz do seu íntimo. Do seu íntimo, do seu interior, ou do seu ventre, é do interior. Ou seja, o que eu entendo é a evidência do Espírito Santo é uma mudança que começa dentro e se manifesta fora. A evidência do Espírito Santo é que roubava, agora não rouba mais, mentia, agora não mente mais. A evidência do Espírito Santo é a plenitude do Espírito Santo. Não é o falar em línguas, não é o gritar, não é o rodopiar, não é a manifestação exterior, meu irmão. A manifestação exterior pode confundir qualquer pessoa. O que adianta a pessoa se dizer profeta e é um mau testemunho fora das quatro paredes? O que adianta a pessoa ter revelação para todos que estão presentes e não ter mudança de vida? Ao invés de ser uma evidência do Espírito, é um escândalo da igreja. Olha aí o que o crente está fazendo, olha aí, mentiroso desse jeito, está profetizando, o que é isso? Não, mas na igreja ele rodopia, na igreja ele grita, glória a Deus toda hora. E lá fora? Paulo nos diz e nos alerta diversas vezes: acautelai-vos dos últimos dias, porque virão muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos. Acautelai-vos. Por quê? Porque não temos muitos falsos irmãos entre vós. Meu irmão, cuidado para não ser enganado. Cuidado, porque a manifestação do Espírito não é o exterior. O exterior é consequência. Creio em profecia, creio em visão, creio em palavra de revelação, creio em dons de línguas, em variedades de línguas, em interpretações de línguas. Já tivemos experiências gloriosas, tremendas. Já vi, já presenciei coisa tremenda, linda, maravilhosa. Você não tem noção do que está acontecendo por aí. Já vi gente falar num idioma que nunca aprendeu. Ah, Mércio também está aqui. Mércio está aqui, ó. Nós estávamos no evangelismo. Cidade daquela? Não, da... Eu vou lembrar. Perto de Mogi. Nós estávamos no evangelismo e de repente nós fomos sair e fomos visitar as casas. E de repente uma senhorinha japonesa, linda, baixinha: pastor, o senhor faz uma visita na minha casa? Faço. Olha, pastor,
A minha sogra não fala mais português. Minha sogra veio do Japão há muito tempo atrás. E pastor, eu acho que ela está endemoniada. Mas por que isso? Pastor, ela está tão agressiva, ela está tão rebelde. E agora ela fala japonês e a gente não entende, a gente não sabe o que acontece. E é uma loucura. E pastor, cuidado, pastor. Olha, se ela te maltratar, se ela te tocar de casa, o senhor não se... Não, irmã, fique em paz. Chamei a Tânia e a Mércia, tinha mais uma pessoa. Chamamos as duas, nós entramos na casa. E a hora que nós entramos na casa, um cachorro piquinês endemoniou. Desse tamanho era o cão, gente. Desse tamanho. Estou exagerando? Pequenininho. Aquele treco voou do chão e agarrou na Mércia. E ela balançava e ele não caía. Agarrado. Entramos no quarto e a senhorinha muito nervosa. E Deus tomou a Mércia em japonês. Ela sentou na cama. Ela começou a conversar em japonês. Agora, ô pastor, eu estou tão preocupada. E você tem uma pessoa que fala japonês e não me avisou? Eu falei, não, irmã, ela não fala japonês, ela está falando. Eu falei, olha, o Espírito do Senhor está... Não, pastor, ela fala muito bem. Eu falei, o Espírito Santo fala melhor ainda. Pior. Chamei a Tânia e falei, Tânia, vamos lá fora, porque já que elas estão conversando, deixa elas conversar, ficaram lá um tempão, irmão. Você tem tempão conversando. E a mulher perguntava, e ela respondia, ela perguntava, e a mulher respondia, e elas conversaram, e conversaram, e conversaram, e conversaram. A hora que a Mércia sai do quarto, vocês viram como Deus é lindo? Foi só eu entrar no quarto, a mulher começou a falar em português. Que era o Espírito do Senhor. Ela não tinha noção que ela estava falando em japonês. Nós estávamos ali testemunha, nós estávamos ali assistindo, presenciamos. E mais, a Mércia fez oração com ela, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Ela confessou Jesus em japonês. Visitamos a África. Temos visto manifestações tremendas do Espírito, aonde vemos pessoas falando em línguas, pessoas que vão com a equipe e elas começam a falar num dialeto. Meu irmão, nunca aprenderam. Como também já vimos pessoas endemoniadas falando também em dialeto africano, e um africano levantar e falar, eu te repreendo em nome de Jesus. E todo mundo olha e fala, não, ele está falando em línguas. Eu sei o que ele está falando, porque eu sou dessa aldeia, eu sou dessa tribo, e ele está amaldiçoando Deus de vocês. Então, falar em línguas não pode ser uma evidência. Falar em línguas não pode ser a testificação. Então, o que é a testificação? A testificação é do teu interior. Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Do teu interior vai começar uma mudança no interior. Profetizar, gritar, a rodopiar, a falar, entregar revelação, visão, profecia. Meu irmão, isso não é evidência. De que adianta gritar, glória a Deus, profecias, visões, revelações, mas não paga conta em dia? É um caloteiro. Ele vai ser evidência do Espírito? Não, ele vai ser uma vergonha para a igreja. De que adianta dizer que está cheio do Espírito, mas não consegue largar um decote absurdo? Vem à casa do Senhor, cultuar ao Senhor com vestes indecentes. Não tem discernimento qual roupa pode usar. De que adianta ser cheio do Espírito Santo, cheio de revelação, e não perdoa? É uma pessoa magoada, é uma pessoa irada, é uma pessoa carnal, sem perdão, meu irmão. Não pode dizer que está cheio do Espírito Santo. Está falando em línguas, pastor. Está profetizando, pastor. A profecia que ele me deu sem me conhecer, meu irmão. Naquele dia muitos se enganarão e dirão, Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu curei em teu nome. Apartai-vos
Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Para profetizar, para curar, para expulsar demônio, porque estava dentro da igreja. E um monte de gente sai de uma igreja que tem palavra para ficar correndo atrás de profecia, para ficar correndo atrás de profeta. Meu irmão, o juízo destes já está marcado. Vigia, porque o Senhor Jesus alertou diversas vezes para não corrermos atrás de profecia. Quando Deus quer falar, você não precisa ficar correndo atrás dele. Ele fala onde você estiver, até no banheiro ele fala com você. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é todo poderoso, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele fala por um louvor, ele fala pelo celular, ele fala pela televisão, ele fala pelo rádio, ele fala pela palavra, ele fala quando ele quer. Profetiza, fala em línguas, mas fofoca, calunia, difama, é rebelde, se rebelou contra as autoridades. Meu irmão, isso não pode ser evidência do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que entender que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, e como pessoa ele se alegra, ele se entristece, e como pessoa ele é a terceira pessoa da divindade. Ele é Deus, e Deus é justo. Se Deus é justo, então a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não pode fazer injustiça. Ela tem que ser justa como Deus dela é. A pessoa que está cheia do Espírito Santo tem que ser misericordiosa. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Então a pessoa precisa aprender a perdoar, precisa aprender a relevar, precisa aprender a reconsiderar. A pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é santo, então ela tem que se santificar, ela tem que saber como se vestir, como falar, ela tem que mudar do interior, porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mudou externo e não mudou interno, não é evidência. Deus é amor, então aprenda a amar ao próximo. Agora, como você quer amar ao próximo se você não está conseguindo amar nem os da própria família? Releve as situações, não leve em conta os deslizes. É irmão, é pai, é mãe, é pai, é mãe, é sogra, é sogra. Ser cheio do Espírito, profetizar, falar em línguas, gritar dentro do culto e depois não suportar quem está debaixo do mesmo teto. Como você pode dizer que está cheio do Espírito? Deus é reto. Então viva uma vida de retidão. Seja um crente de uma palavra só. Seja o vosso falar sim é sim e não é não. Não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta evangelizar, não adianta deixar tua casa, tua família ir aos perdidos sem o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo de Deus vai, a obra acontece, o sobrenatural de Deus acontece. E por isso que Paulo vai dizer aos irmãos de Tessalônica: não extingais o Espírito, não extingais o Espírito. Vai comigo para Êxodo capítulo 24, Êxodo capítulo 24. E se o Antigo Testamento é sombra, isso pode acontecer no Novo. Se o Antigo Testamento é figura, isso pode se manifestar no Novo. Olha só que coisa tremenda. Deus manda Moisés e os anciãos subirem um monte. Êxodo 24, versículo 1. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. Quem tem que subir? Moisés, Arão, sacerdote, Nadab, Abiú, os filhos, e 70 anciãos. Só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, e nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo toda
todas as palavras do Senhor e todos os estatutos? Então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel, e enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar, e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, cristofania, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira e como um parecer do céu na sua claridade. Presta atenção no que o texto está dizendo. Eles viram, a olho nu, eles estão olhando, Moisés está subindo ao monte. A hora que ele sobe o monte, viram debaixo dos pés como uma calçada de pedra de safira. Gente, o monte se transfigurou, se transformou. Parecia com o próprio céu na sua pureza. Eles olharam, contemplaram, ficaram impactados. Olha só o que está acontecendo, começaram a tremer. Por quê? Parece que é um piso de safira, é algo transparente, é algo lindo, é algo maravilhoso, é uma pedra preciosa. Mas olha só, o texto continua e o texto nos diz 11: porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Moisés, sobe ao monte, fica lá, te darei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué seu servidor, subiu Moisés o monte de Deus e disse aos anciãos: esperai-vos aqui até que tornemos a vós, e eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver algum negócio se chegará a eles. Presta atenção, que coisa linda. Subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. Sabe aquela hora que você está pegando a estrada e você vê uma montanha e você vê aquela neblina toda ao redor, em cima da montanha? Era isso que estava acontecendo. Só que ali era a glória de Deus. Gente, o Espírito Santo não vem quando nós estamos de qualquer jeito. Não vem quando há divisão, pecado, rebelião, quando há falta de perdão, ódio, ira, mágoa, contenda, intriga, fofoca, calúnia, difamação. Nós temos que subir o monte, nos retirar. Nós temos que nos santificar no monte. Veja o que acontece agora, na sequência. 14: disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós, e eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver algum negócio se chegará a ele. Subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. Habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, chamou ao Senhor a Moisés do meio da nuvem: Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. 15. Subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. Habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem.
pão e água. Tirou tudo. Ele está 6 dias se santificando lá no alto do monte. No 7º, do meio da nuvem, Moisés entra na nuvem. Depois de 6 dias em jejum, em santidade, ele entra na nuvem. E a hora que ele entra na nuvem, 40 dias e 40 noites ele fica lá dentro. Vem me dizer que uma pessoa que está em pecado, está em adultério, mentiroso, fornicação, fala mal de todo mundo, faz fofoca, chega dentro da igreja, é profeta e está cheio do Espírito? Ei, não faça essa ofensa a Deus. Deus é santo. Deus é santo. Não é porque falou em línguas que está cheio do Espírito. Não é porque profetizou que está cheio do Espírito. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deixa eu encerrar aqui. Aí nós observamos o que? Se preparou, meu irmão, paga o preço, prepara o altar, repara o altar. Elias reparou o altar antes do fogo de Deus descer. Moisés se santificou 6 dias no monte, sem comer, sem beber, em jejum, em oração, em santidade. No 7º dia, o Senhor o convidou: entra na nuvem, e a nuvem de glória envolveu Moisés por 40 dias e 40 noites. Meu irmão e minha irmã, precisamos ter discernimento, precisamos ter sensibilidade como a pomba. Ele pode se manifestar no fogo, ele pode se manifestar no terremoto, ele pode se manifestar na glória, ele pode se manifestar onde ele quiser. Ele é Deus, ele pode se manifestar de uma forma extraordinária. Mas quando Elias, vai lá, corre comigo, 1 Reis, capítulo 19, quando Elias fugiu para a caverna, 19, versículo 11, e ele lhe disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Queremos a manifestação, mas não queremos renúncia. Queremos a glória, mas não queremos pagar o preço. Queremos a unção, mas não queremos ser moídos. Precisamos ter discernimento do Senhor. Quando avançar, quando parar. A nuvem ergueu, andou, ande. A nuvem parou, pare. Temos que ter discernimento do Senhor, quando fazer e quando deixar de fazer. O fato de você fazer alguma coisa bem feita não é sinal de que Deus está querendo que você continue fazendo. Por exemplo, Jesus foi carpinteiro. Jesus foi filho de José, carpinteiro. Ele nasceu, cresceu, ele aprendeu o ofício de carpintaria. E na verdade, como carne e sangue, como homem, Jesus foi carpinteiro. Meu irmão, dos 13 aos 30 ele trabalhou dentro da carpintaria. Porque os costumes da época afirmavam que se um filho primogênito vai sair, ele tem que deixar a mãe com provisão. Até isso o Senhor Jesus cumpriu. E o termo na Bíblia, quando fala que ele era carpinteiro, o termo original é artesão. Ele não era só carpinteiro, ele talhava os móveis e fazia de uma forma tremenda e maravilhosa. E por outro lado, o artesão, o artesanato, carpinteiro, artesanal, na verdade naquela época era o mais bem remunerado da época. Só os ricos que tinham móveis de madeira. Jesus pegava uma tora de madeira e transformava num móvel tremendo. Só que chegou o momento que ele teve que discernir. Hoje é o último dia na carpintaria, eu preciso fechar as portas da carpintaria. Como
um excelente artesão, um excelente carpinteiro. Chega o momento que Deus fala: fecha a marcenaria para subir a um nível mais elevado. Ele era um excelente carpinteiro, um excelente artesão, mas teve que discernir o momento em que tinha que fechar a carpintaria. O fato de fazer bem feito não significa que a aprovação de Deus para continuar fazendo. Temos que ter discernimento do Espírito até para trocar de ofício. Porque se Deus fecha uma porta, é porque Ele está dizendo: eu quero te elevar a um novo nível, eu quero te elevar a um novo lugar, eu quero te levar a cumprir a missão para a qual você nasceu. Chegou o tempo de o Senhor fechar as carpintarias, as marcenarias, entenda, espiritual. Chegou o tempo de o Senhor dizer: ei, basta, isso daí já deu, agora você tem que subir a um novo nível. Não importa, meu amado, o que os outros estão falando. Eu creio que alguém deve ter passado em frente à carpintaria, deve ter olhado, deve ter dito: faliu? Não, mas ele trabalhava tão bem. Sempre que eu passava aqui estava cheio de serviço, os móveis dele eram lindos. Ei, não importa o que os outros estão falando, importa obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Importa ouvir a voz de Deus. Importa é ser cheio do Espírito. Jesus começou seu ministério pregando arrependimento. João Batista começou seu ministério pregando arrependimento. Paulo começou seu ministério pregando arrependimento. Pedro começou seu ministério pregando arrependimento. Porque a tônica para ser cheio do Espírito Santo é o que Pedro se levanta no dia de Pentecostes e diz: arrependei-vos e crede, a vós é chegado o reino dos céus. Não tem como sermos cheios do Espírito Santo se a manifestação for só exterior e não acontecer algo no interior. Queremos o Espírito, queremos o avivamento, queremos a plenitude do Espírito. Peça a Ele para te sondar e ver o que precisa mudar. Sem sermos batizados no Espírito, não tem como. Eu quero cantar essa canção mais uma vez. Os meninos me ajudem aqui. E durante essa canção, se você quer consertar o seu altar, durante essa canção, se você quer ser cheio, durante essa canção, se você quer entregar algo a Deus e pedir esse discernimento a Deus, você vai sair do teu lugar e vai vir para o altar e vai dizer: Senhor, seja bem-vindo aqui. Espírito Santo, tua presença é real. Espírito Santo, tua presença é real. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Fique à vontade aqui. Seja bem-vindo. Espírito Santo, tua presença é real. Espírito Santo, tua presença é real. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Fique à vontade aqui. Seja bem-vindo. Toma o teu lugar. Eu quero te sentir. Podes me chamar. Eu estou pronto a te ouvir. O meu espírito anseia por ti. Minha alma clama por ti. Espírito Santo, seja bem-vindo. Toma o meu lugar.
Convide Ele. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, fique à vontade aqui. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Eu quero te sentir. Podes me chamar. Eu estou pronto a te ouvir. O meu espírito anseia por ti. Minha alma clama por ti. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Toma o teu lugar. Eu quero te sentir. Podes me chamar. Eu estou pronto a te ouvir. O meu espírito anseia por ti. Minha alma clama por ti. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Quero convidar os pastores aqui à frente. Paulo e os apóstolos da igreja primitiva chegavam nas cidades e diziam: recebestes já o Espírito Santo? E eles diziam: olha, nós nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. E eles impuseram as mãos e eles foram cheios. Quando que vai haver essa plenitude? Quando houver um coração arrependido, quando houver um coração quebrantado, quando houver alguém que anseia pela sua presença, quando houver alguém que quer mais dele, quando houver alguém que atrai a glória, quando houver alguém que diz: vem, tu és bem-vindo, fique à vontade aqui. Se você quer esse revestimento, nós vamos louvar mais uma canção, fique à vontade. E durante essa canção, os pastores, os presbíteros, os evangelistas vão estar orando por você, para você receber o Espírito Santo. Porque é na unção do Espírito que a gente tem forças para passar o dia da adversidade. É na plenitude do Espírito que nós somos cheios. É na plenitude do Espírito que da fraqueza tira força. É na plenitude do Espírito que nós temos estratégia, direção, sabedoria, que nós temos alegria, renovo. Impuseram as mãos sobre eles e eles foram cheios. Não de uma manifestação exterior, mas se você receber o revestimento e quiser falar em língua, você tem liberdade. Mas o que vai evidenciar é uma mudança interna. Você que já fala em línguas, comece a orar em línguas, para que o culto dessa manhã seja um divisor de águas na tua vida, para que o culto dessa manhã venha cura, venha milagre, venha restauração, venha restituição. Você cantou, Ele é bem-vindo, Ele é bem-vindo, Ele é bem-vindo, Ele é bem-vindo. Vamos encher esse ambiente com a glória. Vamos encher esse ambiente com a glória. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Comece a falar em línguas. Comece a ministrar ao Senhor em línguas. Ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheia, ser cheia, ser cheia, ser cheia. Em nome de Jesus. Tira toda a ira, tira toda a contenda, tira toda a mágoa, libera perdão e convida a glória, convida a glória, convida a glória, convida a plenitude. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, em nome de Jesus. Vento que sopra, vem, vento que vem.
quatro cantos da terra. Sopra sobre o teu povo, sopra sobre a tua igreja, enche o teu povo com a plenitude, enche o teu povo com o revestimento, enche o teu povo com a tua glória. Senhor, nós queremos entrar na nuvem, nós queremos entrar na nuvem. Envia a tua nuvem de glória. Sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito Santo de Deus, sopra como soprastes no vale de ossos secos, sopra sobre o teu povo.
Santo, 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 santo é o teu nome. Fiel, santo, justo, tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo no meio da tua igreja. Tu és bem-vindo em nosso lar. Tu és bem-vindo na nossa casa. Tu és bem-vindo na nossa família. Tu és bem-vindo na nossa vida. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Sopra sobre a vida dos teus filhos. Eu clamo pela porção dobrada do teu Santo Espírito. Eu clamo pela plenitude do Senhor, pela visitação do Senhor. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre os teus filhos. Sopra sobre os teus filhos. Renova a linguagem, renova a visão, renova a fé, renova a esperança. Traz uma revelação profunda da tua palavra. Traz uma revelação profunda da tua graça. Oh, Altíssimo e soberano Deus Pai, derrama o óleo que quebra todo jugo, que repreende toda contenda. Em nome de Jesus, ó Pai, sopra, 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 sopra o teu Espírito. No nome de Jesus nós clamamos. Queremos a tua glória, queremos o teu poder, queremos a tua unção, queremos, ó Pai, o novo do Senhor. Em nome de Jesus, aviva a tua obra, aviva a tua igreja. Ah, Deus de poder e aliança, clamamos pelos missionários, pelos pastores da igreja primitiva, da igreja perseguida. Deus de poder, alcança os teus filhos, assim como era na igreja primitiva. Nós declaramos, ó Pai, sejam cheios do teu poder, aonde eles estiverem. Somente a plenitude do teu Espírito é que os faz suportar a perseguição. Somente a plenitude do teu Espírito é que os faz não negar a fé. Oh Deus, visita aquele missionário, aquela missionária, aquela criança, aquela família que está, ó Pai, neste momento passando fome, padecendo perseguição, ameaça, afronta. Ah, Deus de poder, nós clamamos um avivamento, nós clamamos um renovo. Tu és Deus, ó Pai, para fazer algo novo. Tu és Deus para transformar esse vale num avivamento, num testemunho. Visita os teus filhos nestes dias de hoje. Nós declaramos unção, revelação, poder, plenitude, a glória da última casa, muito maior do que a da primeira. No nome precioso de Jesus. Você que crê, aplauda ao Senhor. Glória a Deus.